Olá, eu me chamo Rafael Peçanha, sou extensionista no Laboratório de História e Memória da Psicologia ClioPsique e hoje eu trago um breve recorte aqui sobre a história de criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que completou 31 anos nesse último dia 19 de setembro. Antes de 1808, a gente tinha uma saúde que era lidada muito por pajés, por boticários, por curandeiros, então não se havia essa medicina moderna como a gente conhece hoje. Isso só vai ocorrer justamente com a chegada da corte portuguesa aqui no país e fundando finalmente as primeiras escolas superiores, né? As primeiras faculdades de medicina que vão ocorrer tanto na Bahia quanto aqui no Rio de Janeiro. É só a partir daí que a gente tem essa construção de um ensino superior que a gente vai ter a formação de médicos dentro do país que vão atuar de uma maneira mais ampla. Mas é importante lembrar que isso chega justamente devido à necessidade dessa elite portuguesa que chega junto da coroa, e então as estruturas ainda permanecem muito precárias e não se há esse projeto de saúde pública realmente, então a saúde continua sendo praticada de uma maneira muito elitista. A abrangência da saúde começa a ser ampliada de forma muito lenta e a gente vai tendo mudanças pontuais, como, por exemplo, a criação do Instituto Nacional de Previdência Social na década de 60, que vai realizar uma espécie de atendimento a toda a população assalariada urbana. Só que como não se tinham estruturas suficientes para atender essa demanda da população, o poder público ele contratava serviços privados para que se atendesse, para que se realizasse assistência médica. Lembrando aqui que essas medidas eram feitas justamente para o assalariado urbano, ainda se tinha muito uma separação do campo e da cidade, lembrando que as cidades brasileiras começam a crescer muito nessa época, na década de 60 e 70, e então ainda se restringe e as estruturas públicas de saúde ainda são quase que inexistentes comparados às formas que nós temos hoje em dia. Durante as décadas de 70 e 80, a medicina então vai passar por um processo de aproximação com os estudos das ciências humanas e sociais e realizar um estudo crítico acerca do panorama da saúde aqui no país. Eles vão tentar compreender a realidade brasileira para trabalhar num atendimento melhor e numa reformulação da própria medicina. Bom, a partir dessa mistura das áreas médicas com as ciências sociais e humanidades, a gente vai ter a formulação da chamada medicina social, e vai ser a partir dela que os médicos e os estudantes vão ver criticamente e entender como a questão do sistema capitalista se entrelaça diretamente com as problemáticas sociais e as desigualdades do país. Vai surgir então um movimento denominado Reforma Psiquiátrica, objetivando destruir essa estrutura atual e construir uma nova que atenda verdadeiramente a demanda da população brasileira e também que melhore efetivamente a qualidade de vida. Dentro desse movimento também vai surgir a reforma psiquiátrica, que já foi comentada aqui em vídeo no canal e vai estar aqui no card acima. Bom, ao longo dessas 2 décadas, então, vão haver várias discussões, vários debates para poder se formular essa nova estrutura, e esse processo vai ocorrer junto ao processo de redemocratização, de reabertura democrática do país. No ano de 1986 vai ocorrer em Brasília a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vamos ter como figura principal o sanitarista Sérgio Arouca.
Ele vai apresentar concretamente esse novo projeto e estabelecer alguns princípios para modificar radicalmente o sistema falido anterior e atender à demanda da população, sendo eles a universalidade, a integralidade, a equidade, a participação da comunidade, a descentralização político-administrativa e a hierarquização e regionalização. Há uma verdadeira ampliação do que se entende por saúde, entendendo a necessidade de se trabalhar o problema de forma comunitária e, ao mesmo tempo, de considerar as particularidades dos sujeitos e não somente a patologia. Então, a partir da Constituição de 1988, o Estado vai adotar essa responsabilidade no quesito da saúde. E em 1990 vai ocorrer a criação efetivamente do Sistema Único de Saúde através da Lei 8080, que vai receber uma caracterização da municipalização da saúde. Ou seja, vai cair também sobre os próprios municípios a responsabilidade de atender e de gerir a saúde pública a fim de efetivamente atender a realidade da população daquele local. É preciso lembrar que o SUS ele não se resume a estruturas físicas, como os famosos postinhos e os hospitais públicos. Ele vai ainda além e está ligado diretamente a serviços como a vigilância sanitária, o controle de qualidade da água e também aos procedimentos de saneamento básico. O SUS está interligado e perpassa toda a nossa vida, então não é porque que você não utiliza diretamente dos serviços públicos que você não é atendido pelo SUS. Bom, a psicologia também está inserida no SUS, só que ela precisa se modificar um pouco e precisa quebrar com aquela lógica de consultório. Ela vai, a partir então, atuar de forma multidisciplinar, multiprofissional, ou seja, ela vai estar atuando junto com as outras áreas da saúde, como a medicina, a enfermagem, a nutrição e por aí vai. No âmbito da saúde mental, especificamente, um novo formato de atenção foi construído, sendo oficializada em 2011 a Rede de Atenção Psicossocial, também conhecida como RAPS, que é composta por diversos dispositivos, como os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e os Serviços Residenciais Terapêuticos. Desde sua criação com mais força nos últimos anos, o SUS tem sido muito atacado por setores privatistas que argumentam que os gastos públicos são elevados demais e que a eficiência é muito pouca. A gente precisa lembrar que essas críticas são mal intencionadas. É claro que o SUS ainda não atingiu a sua capilaridade necessária, mas é que ele foi justamente pensado para atender toda a demanda da população, considerando o panorama socioeconômico. Então, quando a gente fala desses setores que o serviço privado é muito melhor, é muito mais eficaz, a gente tem muito desequilíbrio aí. Principalmente porque a população majoritária não teria condições de pagar por esses serviços e também que esses serviços privados não são tão amplos. Eles não contemplam tanto em serviço quanto em demanda. Também, a gente precisa lembrar do constante sucateamento que ocorre com os serviços públicos. E isso vai para além da saúde. A gente vê claramente a questão do ensino e também dos serviços de transporte e logística realizados pelos Correios. Esses setores têm justamente interesse por essa grande estrutura que o Estado construiu e o objetivo de lucrar com elas. Para trazer essa relevância do SUS, a gente pode citar, por exemplo, o Plano Nacional de Imunização, que oferece justamente de maneira gratuita vacinas para toda a população, seja tanto do novo coronavírus, como também de outras doenças que poderiam trazer epidemias, e que justamente através dessa atuação do sistema público de saúde evita e combate diretamente essas doenças. Com a ofensiva neoliberal que estamos passando nos últimos anos, precisamos mais do que nunca garantir e lutar pelos nossos direitos básicos para que ele atenda toda a população, e ainda não só para que eles sejam mantidos, como também ampliados. Esse foi o vídeo de hoje.
eu vou estar disponibilizando aqui na descrição um material extra, tanto um vídeo feito pela própria Fiocruz com profissionais que participaram da reforma sanitária, explicando um pouquinho melhor sobre o que eles idealizavam, sobre um pouco também como foi consolidado, e ainda um artigo que fala um pouco da história da saúde aqui no Brasil. Lembrando que nós temos vídeos todas as quartas-feiras às 18 horas e também mensalmente realizamos lives. Então fica ligado, já se inscreve, já ativa o sininho, deixa seu like e comenta aí alguma temática de vídeo que a gente pode estar trazendo para vocês no âmbito da história da psicologia.